Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo, mãe da Headphone, com mais um review de um fone da Blon. Dessa vez um pouco mais tradicional, né? Porque na semana passada eu falei sobre o B60. Inclusive algumas pessoas, elas comentaram que a Blon já fez outros headphones. E de fato, né, eu nem sabia, assim, são fones bem obscuros pelo que parece, mas ela já fez alguns fones, então o B60 não foi o primeiro headphone que a marca já fez. Mas enfim, de qualquer forma, ela é muito mais conhecida pelos in-ears. E hoje vou fazer a avaliação justamente de mais um in-ear, um lançamento que é esse daqui, que é o BL Max. Quer dizer, lançamento mais ou menos, ele já foi lançado, tipo, já tem, acho que, assim, certamente mais de um mês. Mas é um fone bem interessante porque, assim, como eu já falei, né, eu acho que a Blon, ela de vez em quando erra, mas ela acerta também, enfim. Então eu queria ver qual é a desse novo in-ear deles. É universal de mais ou menos R$200, então ele é um fone bem mais baratinho, né? Um fone mais acessível. Foi enviado pela Yaoyautiger e lembrando que, o link tá na descrição, tá? E lembrando que a Yaoyautiger, ela dá desconto para os inscritos aqui no canal. Então é só antes de você comprar, se você se interessar, você mandar uma mensagem para eles falando que você veio daqui do Mind the Headphone, que eles conseguem um desconto para você. Mas vamos lá, vou falar pra vocês o que eu achei dele. Uma coisa que sempre me chamou a atenção na Blon foi a qualidade de construção, sabe? E aqui não é diferente. O BL Max, ele é um fone excepcionalmente bem construído, assim, eu acho muito bizarro que a Blon consiga trazer uma qualidade de acabamento como essa num fone que custa seus R$200, né? Principalmente considerando que o dólar tá do jeito que tá hoje. Então, ele tem um corpo totalmente de metal, sabe? Meio, eles chamam de gunmetal nessa cor, que é como se fosse um prateado, só que um pouco mais escuro, sabe? É muito bonito, cara, muito bem construído. O cabo também, cara, é um cabo de ótima qualidade, muito melhor do que o cabo que a própria Blon utilizava antigamente, sabe? Ele já é desse modelo um pouco mais novo, que tem uma parte interna prateada, sabe? Tem um revestimento que é como se fosse um plástico, uma borracha, sabe? Conector de metal, o divisor Y de metal também. Cara, é uma construção muito caprichada para um fone que é tão barato. Em termos de acessórios, ele é mais simples, tá? Ele vem com uma case, que não é tão comum, né, no fone desse faixa preço, mas é essa daqui, sabe? Aquela sacolinha de saco de batata normal da Blon. E as ponteiras são bem normaisinhas, cara. São ponteiras de silicone bem básicas. Então, no final das contas, em termos de qualidade de acabamento e construção, é um fone que, assim como todos os outros Blons que eu já testei, me impressionou. A única questão é que, como vocês podem ver, ele é um fone imenso, né? Ele tem 2 falantes dinâmicos aqui dentro, o que é uma coisa estranha, porque, assim, em tese isso não é uma coisa tão necessária, porque no in-ear você já tem, assim, os falantes dinâmicos, qualquer um, assim, já é capaz de atingir todo o espectro audível para um ser humano, então, assim, não existe necessariamente um motivo para você botar 2 no in-ear. Mas também isso não necessariamente é um motivo de crítica, tá? Né? Team T2 é um fone que eu amo, ele tem justamente essa configuração. Então, enfim, o ponto negativo é que ele acaba ficando um fone gigantesco. Pra mim, não tem nenhum problema, tá? É um fone que eu consigo um encaixe, cara, bom, com um bom conforto, um bom isolamento, assim, sabe, não fica muito pra fora. Pra mim, eu não tive nenhum problema com ele, mas eu sei que reclamações são comuns, tá? De pessoas que não conseguiram um bom encaixe. Então, acho que vale observar essa questão, porque para alguns isso vai ser uma limitação. Mas para mim, no final das contas, é um fone, cara, de novo, muito bonito, muito bem construído, sabe, confortável, com bom isolamento, bom encaixe. Então, fisicamente, não tenho do que reclamar do BL Max. Em termos de som, o BL Max é um fone interessante. Eu acho que a palavra que melhor descreve ele para mim é intenso. É um fone que tem uma assinatura realmente muito forte, muito intensa, muito vigorosa. E assim, em alguns momentos isso vai ser muito bom, mas em outros momentos isso não vai ser a melhor coisa do mundo. É um tipo de assinatura que ela me divide, tá? Tem momentos, tem coisas que eu ouço que eu gosto bastante, mas tem horas que eu canso. Mas independente disso, é o tipo de assinatura que eu acho que tem tudo para agradar muita gente, sabe? Ele tem um tuning que ele não é voltado para naturalidade, né? Para neutralidade, certamente. Ele é um tuning muito vigoroso. Mais especificamente, ele é um fone que tem graves muito fortes. Médios com um pico meio à la KZ, assim, né, uma coisa um pouco mais agressiva, um pouco mais pontuda, que traz uma frontalidade que pode ser legal, tá? Mas também pode cansar, pode ser um pouco fatigante essa assinatura. Vamos começar pelos graves. Ele certamente é um fone que eu considero basshead, é um fone com graves muito fortes, assim, são presentes, são bastante intensos, tem muito peso, tem muita massa, ele tem uma boa extensão, tá? Mas em termos de definição e textura, ele poderia ser melhor. É um fone que tem assim, aqueles graves que já entram num nível em que a intensidade
e a presença, sabe, que pode ser um pouco excessiva, ela já começa a atrapalhar um pouco as tecnicalidades dos graves, né? Um fone que você, ele às vezes acaba sendo aquele grave meio de uma nota só, sabe? Tem muita força, tem muito impacto, né? O que pode ser muito bom. Só que isso vem às custas da definição da textura, sabe? É aqueles graves que de vez em quando você vai sentir que, pô, um baixo acústico, assim, aquele ronco não é tão bem definido, entendeu? Você tem a pancada, mas você não tem tanto a definição. São aqueles graves que podem, eles começam a sangrar um pouquinho nos médio graves, entendeu? Aquele foco que ele não está só nos subgraves. Então, assim, se o que você quer for naturalidade, não é isso que ele vai entregar exatamente. Mas muita gente não quer naturalidade, né? Muita gente quer justamente energia, quer força, né? Quer uma assinatura mais, mais intensa mesmo, né? Assim, para escutar um hip hop, para escutar um rock, uma música eletrônica, um rap. Assim, para esses estilos, né, que se beneficiam justamente de uma apresentação, cara, com mais pancadão, sabe? Aquela coisa muito intensa, muito forte, ele sai muito bem. Ele tem exatamente isso. Então, por exemplo, um CD que eu tenho ouvido bastante, tenho gostado bastante, é o último CD do Drake. E é um tipo de música que, assim, na qual ele sai muito bem. Porque tem horas que, beleza, tipo, pra você ouvir isso, você não necessariamente quer aquela coisa natural, que é aquela coisa calma, né? Tem uma música que putz, não lembro não, vou botar na tela, que é com o Travis Scott, que, cara, tem um pancadão ali maneiro, assim. E pra esse tipo de música, sabe, quando eu escuto com vários fones que são mais naturais aqui que eu tenho na coleção, é aquela coisa, tipo, pode acabar ficando um pouco sem graça até, né? Quando você escuta aqui, cara, é maneiro, entendeu? Então, assim, tem muitas situações em que é isso, tipo, acaba sendo um fone, por conta dessa assinatura nos graves, acaba sendo, em grande parte, né, acaba sendo um fone muito empolgante, sabe? Muito vivo, muito envolvente. Então, é mais ou menos isso, tá? Se você quer equilíbrio, não é isso que ele entrega, mas eu sei que muitas pessoas não querem equilíbrio, querem graves muito fortes, e isso ele faz bem e com competência, de novo, ainda que tecnicamente não sejam os melhores graves do mundo, mas assim, também não dá pra exigir isso de um fone desse tipo e faixa de preço. Nos médios ele é competente, assim, ele continua tendo bastante energia, sabe? Seguindo esse caminho da intensidade. Então, assim, em grande parte, ele tem essa energia, ela vem de um pico ali na casa dos 3 kHz, mas ele é mais tranquilo nesse aspecto do que um Cases S10 Pro, por exemplo, assim, que é um fone que acaba sendo, nessa região, até um pouco mais agressivo. Aqui você tem um pouco dessa característica, né, que faz com que ele seja bastante frontal, a ponto de cansar e ser agressivo em algumas situações, mas de uma maneira mais tranquila, entendeu? Assim, ele não chega a ser... ele é mais intenso, certamente, tá? Menos do que um Cases S10 Pro, mas também não é relaxado. Só que, assim, pra mim, eu acho que, de novo, essa pegada, ela faz sentido com a proposta dele. Mas certamente não seria a minha preferência em primeiro lugar. Eu acho que um Team T2, por exemplo, é um fone muito mais calmo, tá? Que, assim, se você gostar desse, você dificilmente vai gostar de um T2, e vice-versa. Mas o T2, pra mim, ele é muito mais bem resolvido na região média. Assim como o ZX Pro, que, enfim, em breve eu vou falar dele. Também é um fone que tem uma região média, pra mim, muito mais bem executado do que aqui em termos de naturalidade, sabe? Tipo, tem situações em que ele pode ser meio agressivo demais, ele acaba chegando naquele ponto que tem um timbre um pouco metálico, entendeu? Então algumas coisas soam meio metalizadas. Mas, de novo, eu acho que é uma questão meio que de gosto e de escolha, sabe? Eu acho que muita gente quer exatamente isso aqui, né? Esse tipo de assinatura, né? Assim, enfim, dando um spoilerzinho rápido, eu cheguei a ver algumas avaliações do Cases ZX Pro de muitas pessoas justamente não gostando, achando ele um fone sem graça, né? Mas a questão é que ele é um fone muito mais natural do que qualquer coisa que a Cases já tenha feito. Aqui você tem uma pegada que é mais tradicionalmente caseira do que o ZX Pro, entendeu? Então, assim, eu sei que tem muita gente que vai querer exatamente isso. Então vai querer esses médios mais frontais, mais agressivos, vai querer esses graves muito intensos, né, e que podem sangrar um pouco nos médios graves. Mas, então, assim, no final das contas, meio que é isso. Tipo, cara, é a coisa mais natural em termos de timbre? Não, sabe? Tem seus pontos negativos por ter esse pico? Tem. Mas tem muita gente que vai querer isso porque ele traz muita presença, né? Então, assim, vozes, ao mesmo tempo em que ele tem aqueles graves que são muito intensos, você vai ter vozes que estão muito presentes, estão muito meio que com você, sabe? Você tem uma transparência e um detalhamento que são legais, sabe? É um fone que faz um bom trabalho nesse sentido.
Eu acho que assim, em termos de resolução, não tanto. Eu já acho que para isso, né, assim, a capacidade de resolver passagens mais difíceis, ele já pode embolar um pouquinho. Em grande parte, eu acho que isso acontece justamente por causa desse excesso de graves. Espacialidade também acaba sofrendo um pouco, sabe? É um fone que se torna um pouco mais sobrecarregado, vamos dizer assim, na assinatura. Então, mas é competente, tá? Assim, nenhum desses aspectos eu acho que ele seja, tipo, ruim. Eu acho que em todos eles ele tá em linha com um fone desse tipo, faixa de preço e proposta. De novo, se você quer naturalidade, né? Quer uma coisa com um pouco mais de resolução, um pouco mais de detalhamento, cara, existem opções melhores pelo preço? Existem. Mas pro que ele quer fazer, né? Que é justamente entregar essa sonoridade muito viva, muito forte, tá legal. E nos agudos eu gostei dele, cara. Eu acho que, eu até diria que essa é uma área de destaque. Por quê? Assim, se a Blon tivesse ido para essa sonoridade, né, e tivesse pegado um pouco mais pesado nos agudos, poderia ser uma coisa que deixaria ele mais cansativo, né? Eu acho que ele é cansativo, mais ou menos. Acho que tem situações em que como eu falei, né, que é um pouco mais agressivo do que eu gostaria, mais intenso do que eu gostaria. Mas eu acho que se ele tivesse agudos mais fortes, isso seria ainda mais verdade. Eu acho que o que você tem aqui são agudos que, em termos de presença, são super alinhadinhos, sabe? Super ok. Não acho que seja um fone escuro, não acho que seja um fone claro demais. Mas mais do que isso, eu acho que o timbre é bem executado dos agudos. É um fone que mostra, cara, pratos de bateria muito bem, sabe? Ele me traz um brilho que... Ele é um fone um pouco mais quente, mas ele ainda assim tem um brilho interessante, sabe? Tem agudos com uma boa definição. Extensão poderia ser um pouco melhor, poderiam ter um pouquinho mais de ar, mas... de novo, tá ok pelo preço, tá ok pelo que ele quer entregar. Acho que se ele tivesse mais ar, né, ou seja, mais presença nas regiões muito altas, isso talvez aliviasse até um pouquinho essa sensação de ser aquela coisa meio intensa, meio cheiona demais, mas por outro lado, assim, eu acho que poderia ser um risco meio alto, porque ela poderia também passar do limite e deixar ele um pouco mais ríspido e agressivo. Então, no final das contas, eu gosto muito do que os agudos desse fone fazem também. Concluindo, gente, o Blon PL Max é o meu favorito nessa faixa de preço? Não, tá? Eu acho que assim, você viu o vídeo até aqui, você percebeu que não. Mas é um daqueles casos em que é muito mais uma questão de preferência do que qualquer outra coisa. Eu acho que assim, quando a gente avalia muitos fones, né, no meu caso, né, que eu escuto muita coisa, meio que existem casos em que você tem produtos que estão muito alinhados com o meu gosto, mas acho que por ter características muito específicas, né, e eu tento deixar isso claro na avaliação, que, cara, a minha opinião é muito positiva, mas justamente as características que fazem com que eu goste muito daquele produto podem fazer com que você não goste. Existem os casos em que eu avalio produtos que são me parecem meio que mais universais, tá? Com uma assinatura que eu acho que muita gente vai gostar. E existem casos em que eu encontro produtos que eu considero que são não tão muito alinhados com o que eu especificamente gostaria, mas que são bons produtos, assim, que cumprem muito bem a proposta que eles têm, né? Assim, eles, tipo, sei lá, parece que a marca teve o objetivo e ele executou bem esse objetivo, ainda que isso não esteja tão alinhado assim com o meu gosto. Eu acho que esse é um desses casos. Então, assim, tipo, pra mim, eu certamente pelo preço prefiro um TIM T2 ou um KZ-ZX Pro, tá? Que é o KZ-CRN. Review em breve, tá? Mas, assim, já adianto pra vocês que a KZ está de volta. Mas, de novo, eu acho que isso é questão de gosto, entendeu? Eu acho que, assim, ele é um fone que eu acho bem resolvido para a proposta. Eu acho que, caso o que você queira seja justamente uma sonoridade mais intensa, mais, tipo, para bass heads, assim, né? Uma coisa que você quer escutar para se divertir, para se envolver, né? Aquela coisa bem porradona. É exatamente isso que o BL Max entrega por um preço super ok, né? Sendo um fone muito bem acabado, muito bonito. Então, se essa for, assim, se esse for o teu objetivo, né? Se for isso que você quer... fico feliz em recomendar o BL Max. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Grande abraço.